Senhor nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo novo dia e pela nova manhã e queremos te pedir a tua presença essa manhã, Senhor, porque queremos clamar tuas bênçãos, queremos te pedir que envie o teu Santo Espírito para que possamos ser dignos de entender a tua palavra. Abra os nossos corações, purifique-nos, Senhor, te pedimos. Também manda os teus anjos para que nos protejam contra qualquer distração, Senhor. Te pedimos que estejas também com o professor Tara, para que possa encontrar as palavras certas, conforme a tua vontade, para abrir a tua palavra, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. We're going to start looking at Ezra 7:9 this morning. A gente vai começar olhando em Esdras 7:9 dessa manhã. And we'll probably spend the next couple days there looking at this topic. Nosso plano para os próximos dias é lidar com esse tópico. Yesterday we were reading from Ezra, and we gave an overview of this topic. Ontem a gente foi lendo sobre no livro de Esdras e a gente deu um pequeno resumo desse tópico, uma visão geral do tópico. And just to give us some perspective, E só para dar uma perspectiva, we talked about yesterday how the 2300 days and the 3 decrees are directly connected. ontem nós falamos que os 3 decretos e os 2.300 anos são conectados. We have the end of the 70-year captivity, A gente tem o fim dos 70 anos de cativeiro, which takes us to the year 536, que nos leva para o ano 536, where Cyrus gives the first decree. onde Ciro dá o primeiro decreto. And what is Cyrus? Or can you read Cyrus? Then we have Darius in 519 giving the second decree. Então a gente tem Dario no ano 519 dando o segundo decreto, Followed by the third decree with Artaxerxes. seguido pelo terceiro decreto com Artaxerxes. What did we say was the reason for the Millerite disappointment? O que a gente diz que é a razão para o desapontamento milerita? Jesus não voltou na data predita. He didn't come at the time that they thought. Ele não voltou no tempo que eles esperavam, que eles achavam. And we identified this to be April 19th, or if you're looking from Miller's perspective, March 23rd. E a gente entende isso em ser 19 de abril de 1844 ou sob a perspectiva de 23 de março de 1844. But stepping back for one moment, Se a gente dá um passo para trás por um momento, once they have this disappointment in 1844, uma vez que eles têm esse desapontamento em 1844, and I'm going to write 43/44. e eu vou escrever 43/44, Marking the end of the 43rd Jewish year, now going to the 44th Jewish year. que marca o fim do ano 1843 judaico, indo agora para o ano 1844 judaico. So once this time comes, they're in doubt about why hadn't the Lord come. Quando esse tempo chega, eles agora estão em dúvidas sobre por que o Senhor não voltou. And they have to go back and figure out what they got wrong. E eles precisam agora voltar e descobrir o que eles fizeram errado. And we discussed yesterday that one of the places they went was back to these 3 decrees.
E a gente discutiu ontem que um dos lugares que eles foram foi de volta nesses 3 decretos. Now, what they realized was that they were wrong about when the decree was going into effect. E o que eles entenderam é que eles estavam errados em quando o decreto entrou em efeito. And we're all familiar with that. E nós todos estamos familiarizados com isso. But what they did, what they realized, Mas o que eles fizeram, o que eles entenderam, was that this year 457 era que esse ano 457 actually expanded. Let's say it this way. They realized that the year 457, that the decree didn't go into effect at the beginning of the year. o que eles entenderam é que o decreto não entrou em vigor no início daquele ano. That it went into effect towards the end of the year. E ele entrou em vigor aproximando-se do fim do ano. So this is the year 457 expanded out. E aqui, esse é o ano 457 expandido. And what they realized was that for the decree, let me ask this question first. Deixa eu te fazer essa pergunta primeiro. What is the requirement to begin the 2300 days? Qual é o requisito para começar os 2.300 anos? And where do we find it? E onde nós encontramos isso? Daniel 9. Daniel 9. Let's go to Daniel 9. Ok, vamos então a Daniel 9. Let's begin in verse 21. Vamos começar no verso 21. Now, chapter 9 is this prayer that Daniel is having. Actually, let's start in verse 1. O capítulo 9 é essa oração que Daniel está tendo. Então, na verdade, a gente vai começar no verso 1. And I'll read the first verse. Eu vou ler o primeiro verso. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the son of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reino dos caldeus. So we're seeing that Daniel is going to pray this prayer in the time of Darius. Então a gente vê que Daniel vai fazer essa oração no tempo de Dario. Now, when did Darius take over Babylon, where Daniel is? Quando é que Dario conquistou Babilônia? Onde é que Daniel está? And where do we find this in the book of Daniel? E onde a gente encontra isso no livro de Daniel? Daniel 5. Let's go there. Então vamos lá. And if you want to read verse 30 and 31. 30. Verse 30 and 31. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. So here we're seeing the fall of Babylon. Então aqui a gente está vendo a queda de Babilônia. And it's Darius who is taking the kingdom. E é Dario que está tomando o reino. So we're at least looking at the year 538. Então nós estamos pelo menos olhando ao ano 538. And we're going to see that Daniel's going to pray this prayer. E a gente vai ver então que Daniel vai fazer essa oração. Now, what prayer is he going to pray? Qual é a oração que ele vai fazer? This is a specific prayer of the Bible. Isso é uma oração bem específica da Bíblia. Let's read through some of it and we'll see if it can explain it for us. Vamos ler um pouquinho dela e ver como se ela se explica para nós. Let's read 3 verses each. Vamos ler 3 versos cada. And
You can start with the first three, actually. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. So notice. I didn't finish it. Oh, sorry. Sorry. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. So notice how here in the first year of Darius, Então note que aqui no primeiro ano de Dario, that Daniel understood that the 70 years was ending. que Daniel entendeu que os 70 anos estavam terminando. And he's going to pray this prayer so that the captivity can end. Então ele vai fazer essa oração a fim de que o cativeiro termine. And let's continue reading. Vamos continuar lendo. Matias? E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós nos pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois não rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Okay. Or did you finish? 11. Oh, sorry. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que nos julgava, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. So in verse 11, Então no verso 11, Daniel identifies why the captivity has occurred. Daniel identifica o porquê do cativeiro aconteceu. He says, because they have departed, Diz que porque eles se desviaram, that the curse is being poured out upon them. que a maldição foi colocada sobre eles. And who is this curse according to? Who gave this curse? Quem é que deu essa maldição? God. God. Yeah, God, but from Moses. the verse, who wrote these? Who Quem é wrote que this? escreveu essa maldição? Moisés. Moses. So let's go to. We're going to see where this this prayer is coming from. A gente vai ver agora de onde é que essa oração vem, de onde ela sai. Let's go to Leviticus 26. Vamos a Levíticos 26. And Leviticus 26 is dealing with the 2520. Levíticos 26 está lidando com os 2520.
the Lord says that if you keep my judgments, you'll receive the blessings, or you keep my law. O Senhor disse, se vocês guardam a minha lei, vocês vão receber as bênçãos. But if you don't, Mas se você não, you're going to receive the cursings. você vai receber as maldições. And if you look from verse 14 to 14, let me find it. 14 to 28, Do verso 14 até o verso 28, you'll see these 4 7 times. você vai ver esses 4, 7 tempos. And these represent the 4 punishments that will come upon God's people. Isso representa as 4 punições que vão vir sobre o povo de Deus. Now, when this happens, when these punishments are happening or have happened, Quando essas punições estão acontecendo ou quando elas aconteceram, it's the duty of the Israelites to try to reconcile themselves to God again. o dever dos israelitas é tentar se reconciliar com Deus de novo. Because like Daniel said, they had walked contrary to God and God had walked contrary to them. Porque assim como Daniel disse, eles andaram contrários a Deus e Deus estava contrário a eles. And if we go to verse... let's go to verse 40. Então a gente vai agora para o verso 40. And I'll read this. Okay. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass, which they trespassed against me, and that they have walked contrary unto me, and that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies, if then their uncircumcised heart be humbled, and they then accept the punishment of their iniquity. Os 40 e 41. Então confessarão a sua iniquidade e as iniquidades de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. 41? Yeah. And verse 42. Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. O verso 42. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. So once this punishment takes place, Então, uma vez que esse julgamento, essa punição acontece, God's people now have to confess their sin in the sin of the people. o povo de Deus deve confessar os seus pecados e o pecado do povo. They need to reconcile themselves to God. Eles precisam reconciliá-los a eles mesmos com Deus. And if we go back to Daniel 9, Então, se vocês voltarem para Daniel 9, and we read verse 11 and 12 again, e se a gente ler o verso 11 e o 12 de novo. you can read those. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez o que se tem feito em Jerusalém. So we can see that this is according to the curses that Moses gave. And if you read Leviticus 26 and some of the other chapters, it talks about this cursing that will take place. Então a gente vê que isso é sobre a Moisés, a lei, a maldição escrito no livro de Moisés. E it was pretty long, like, but can I repeat this? E se a gente for para outros lugares, a gente também pode encontrar essas maldições. Okay. Let's continue in verse 13. Sorry, an observation. Nehemiah 1, 6 through 9 also is quoting pretty much the same. Let's go to Nehemiah 1. I'll translate. Ele está fazendo uma pequena observação de que se vocês for para Neemias 1, verso 6 ao 9,
ou 8 ou 9, você vai encontrar essa mesma oração citada. Oh, yeah. We're going to see a repetition of this same prayer that Daniel is praying. Nós vamos ver uma repetição da mesma oração que Daniel está orando. And beginning in verse 6. Começando no verso 6. Matias. Brother Matthias, if you want to read that part. And you can read 3 verses. É bem para trás. Depois de Esdras. Neemias, quando não é. Depois de Esdras. Qual capítulo? 1. 1 a 3. 6 ao 9. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também, eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transmitireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. You read everything. No. 1 second, let me just look at something real quick. Okay, so notice in there that he's confessing his sin and the sins of his fathers, Então note que aqui ele está confessando os seus pecados e o pecado de seus pais, which is exactly what Daniel is doing, que é exatamente o que Daniel está fazendo, and is what is required in Leviticus 26. e é isso que é requerido em Levíticos 26. And he says, which thou commandedst thy servant Moses. E de novo ele diz que o Senhor ordenou ao seu servo Moisés. And in verse 8, No verso 8, it's identifying this scattering that's taking place. está identificando o espalhamento que acontece. So what the 2520 is, the punishment of the 2520, Então, o que a punição dos 2520 it's a scattering of Israel. é um espalhamento de Israel. During the captivity, Durante o cativeiro, or during the times that Israel is besieged, ou durante o tempo que Israel é cercado, they're scattered amongst all the nations. eles estão espalhados entre todas as nações, Instead of having their own peculiar place. ao invés de ter o seu próprio lugar peculiar. So this is again confirming what we're seeing in Leviticus 26. Então isso está de novo confirmando o que nós estávamos vendo em Levíticos 26. Now, if we want to read verse 9, Então, se vocês quiserem ler o verso 9, E vós vos convertireis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitação em meu nome. so what we're seeing here in verse 9 então o que a gente está vendo aqui no verso 9 is again, if they turn back to God, é de novo, se eles retornam para Deus, instead of scattering them, he's going to gather them now. ao invés de espalhá-los, ele vai ajuntá-los de novo. And
this is exactly what the end of the captivity is. Isso é exatamente o que o fim do cativeiro é. For 70 years they were spread out amongst the heathen. Por 70 anos eles estavam espalhados entre os gentios. Now he's going to gather them back together in Jerusalem or Agora- in Israel. Agora ele vai ajuntá-los de novo, de volta para Jerusalém ou Israel. And he's going to reestablish his people. Ele vai restabelecer o seu povo. So let's go back to Daniel 9. Então vamos voltar a Daniel 9. And the reason we're even looking at this right now E a razão por que estamos olhando isso exatamente agora is because it's important for us to understand the history that we're talking about. porque é importante entender a história da qual nós estamos falando. Because all of these lines come together to paint a picture, so to speak. Todas essas linhas, elas vêm juntos para que a gente possa desenhar uma imagem, por assim dizer. And we can't fully understand what the Lord has for us unless we understand the intricate interplay of these lines. E nós não podemos entender o que o Senhor quer que nós entendamos, a menos que nós compreendamos como essas linhas se interligam. So, we're in Daniel 9. Então nós estamos em Daniel 9. We see that he's probably in the year 538. Nós estamos vendo que ele está provavelmente no ano 536. I might be wrong about that date. Eu posso estar errado sobre aquela data. I know that that's the year that Babylon is falling, and it's the first year of Darius. Eu sei que este é o ano que Babilônia cai e esse é o primeiro ano de Dario. But I'm not sure if this is exactly what's being identified in Daniel 9 verse 1. Mas eu não estou bem seguro se é isso exatamente o que está sendo identificado em Daniel 9, verso 1. Because sometimes they're using different reckonings, Porque algumas vezes eles estão usando contagens diferentes. but I'm almost positive it's 538. Mas eu estou quase seguro de que é 536. But the reason we're here Mas a razão por que nós estamos aqui is because as we go further on, Daniel is going to get this vision é or this que, information. à medida que nós formos mais para frente, nós vamos ver que Daniel está recebendo essa informação. But he's not going to get this understanding E ele vai agora pegar esse entendimento. unless he's praying this prayer. Ele não vai pegar esse entendimento a menos que ele ore essa oração. Because we have to desire or seek after righteousness for it to be given to us. Nós temos que ter o desejo ou buscar pela justiça para que ela venha a nós. As Christ says that we have to hunger and thirst. Como Cristo disse, nós devemos ter fome e sede da justiça. Then we will be filled. Então, a gente vai ser alimentado. So once Daniel desires earnestly this information, Então, uma vez que Daniel zelosamente deseja por essa informação, Gabriel's going to come to him. Gabriel vai descer para ele. And let's begin in verse 20, and we can read 2 verses each. Então, vamos começar no verso 20 e a gente pode ler 2 versos cada um. Daniel 9:20, 2 verses each. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente e tocou-me. A hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer entender-te o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. That was, what verse was that? I'm You're on verse. 23. Okay. Yeah, now it's 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness
and to seal up the vision and the prophecy, and to anoint the most holy. Knowing therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. And the streets shall be built again, and the walls even in troublous times. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as resoluções, e até o fim não haverá guerra. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Okay. So now we have the prophecy of the 70 weeks. Então agora nós temos essa profecia das 70 semanas. And these 70 weeks are determined upon the people. E essas 70 semanas elas estão determinadas And this sobre is o verse povo. 24. E esse é o verso 24. That word determines Essa palavra determinada means to be cut off significa ser tirada, cortada, subtraída from a larger whole. de um todo um maior, uma coisa maior. So if we have a stick Então se nós tivermos uma vara or a length of time, ou uma linha de tempo, this section here at the end essa seção aqui, esse pedaço aqui no fim will be cut off será cortado and we'll focus on it. e a gente vai focar nela. And specifically in this prophecy, Especificamente nessa profecia, this time, these 70 weeks, esse tempo, essas 70 semanas, is a test for the children of Israel. é um teste para os filhos de Israel. How many times does the Lord say we're supposed to forgive someone? Quantas vezes o Senhor disse que nós somos requeridos a perdoar alguém? 70 vezes 7. 70 times 70. Quantas vezes o Senhor pede que perdoemos alguém? 7 times 70. 70 vezes 7. What is that? What? O que é 7 isso? times 7, is that how you said it? Okay. São 490 anos. O que é isso? He's saying 490. 490. São 490 anos. What is the 70 weeks? How many prophetic years? Or how many years is it? O que são 70 semanas? Quantos anos são 70 semanas? 290. 490. Yeah. How would I write weeks? What's weeks? S-E-M-A-N-A. S-E? Semana? Isso. Okay. Yes, semana. So Christ is saying that 7 times 70 times you're supposed to forgive someone. Então, o Senhor disse que 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, é a quantidade de vezes que você deve perdoar alguém. And we understand that 70 weeks equals 490 days. E a gente entende que 70 anos, 70 semanas são 490 dias, And the day is for a year. e o dia por ano. So the Lord is giving forgiveness to his people for this stretch of time. Então, o Senhor está dando perdão para o seu povo por esse tamanho e por esse tempo. You put S here? S, Plural. semanas. Yeah. Okay. So this time period, the reason I'm bringing in this 490 right here A razão por que eu estou trazendo esses 490 que estão exatamente aqui is it shows us what kind of time this period is here, these 70 weeks. é para nos mostrar qual é o tipo de tempo esse período ali se trata. It's a time of forgiveness or reconciliation. É um tempo de perdão e de reconciliação. And it's their test, so to speak. E isso é o teste deles, por assim dizer. Teste.
So let's draw out the 70 weeks. Vamos então desenhar as 70 semanas. When does it begin in the verses? How does it say? Quando é que começa, de acordo com os versos? Como que diz aí? Verso 25, Verse 25. desde, en español, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. From the, I don't know how to... From the going forth to the Yeah. command to restore. Okay. Amen. Amém. Desde a saída para restaurar. So this is from the going forth of the commandment. Desde a saída da ordem. Now, why do we mark this from 457 Por que nós marcamos isso de 457? and not one of the earlier decrees? E não de um dos anteriores decretos? Anyone know? Eu vi ali em White que fala que o terceiro decreto completa Because the Sister White says todos os decretos. the third decree completes the other ones. Amen. Amém. Let's read that. Vamos ler isso. First, let's go back to Ezra. Hold your finger here in Daniel 9. Coloque seu dedo aqui em Esdras 9. E nós vamos para Esdras. Let's go to Ezra 6. Vamos até Esdras 6. And let's read verse 14. E vamos ler o verso 14. Whoever's next. Um verso cada um. Não. Quem quer que seja o próximo? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, seu filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme a mandado de Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de rei Dário. Read through 15. No, that's fine. Okay. Oh, yeah, sorry. Let's do that one too, verse 15. We read. Oh, you did? Okay. Let me look for this quote one moment, please. Sorry. But yeah, Sister White says that these decrees need to come together to be completed. A irmã White diz que esses decretos eles precisam se ajuntar para que eles possam se cumprir. And I think it's GC GC. 328.3. Great Controversy 326, paragraph 3. Oh yeah, this is the one. Okay. Do we all have our Bible apps? Todos nós temos nossos aplicativos de Bíblia aí. Let's turn to Great Controversy 326, paragraph 3. Vamos a O Grande Conflito, página 326, parágrafo 3. What did I say? Oh, Bible app. Yeah, Ellen White app. Excuse me. O aplicativo de Ellen White. Desculpa, aqui, qual página? 326, parágrafo 3. And Gabriel, if you want to read that. Okay. What's that? If you O want to read? capítulo 18. No capítulo 7 de Esdras, acha-se o decreto. Esdras 7, 12 a 26. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C.
Mas em Esdras 6:14 se diz ter sido a casa do Senhor de Jerusalém edificada conforme o mandado, ou decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos, tornando-se o ano 457 a.C. o tempo em que se completou o decreto. Com a data da ordem, viu-se ter cumprido toda a especificação da profecia relativa a 70 semanas. Okay. So notice that Então- Sister White is saying all these decrees have to come together. Então notem que a irmã White está dizendo que todos esses três decretos devem estar juntos. And we also saw that in Ezra 6:14 and 15. E a gente também viu isso em Esdras 6, verso 14 e 15. And notice back in Daniel chapter 9 Então notem também, voltando a Daniel capítulo 9, that in verse 25 que no verso 25, it's not just talking about the building of the temple, but it's also talking about the rest of Jerusalem. não está só falando sobre a reconstrução do templo, mas também está falando sobre edificar Jerusalém. So under the first and second decrees, Então, sob o primeiro e o segundo decreto, they finished the temple. eles terminaram o templo. But it's not till the third decree and after that they are able to finish the rest of Jerusalem. Então, mas não é até o terceiro decreto e depois disso que eles estão capazes de edificar Jerusalém. It's not till specifically the time of Nehemiah. Isso não é até especificamente o tempo de Neemias. But all of that work begins clearly with the third decree. Mas todo esse trabalho começa claramente com o terceiro decreto. But again, all these decrees come together and it's finalized or perfected in the third decree. Mas, de novo, todos esses decretos eles se juntam e eles são finalizados com o terceiro decreto. And let's draw out the rest of E. So we have our starting date. Nós temos esse estudo aqui. Nós temos um início aqui. What do we have next? What's our next point in the the 70 weeks? Então, qual é o próximo ponto nas 70 semanas? Seven weeks. 7 weeks, okay. And where do we find the 7 weeks? E onde a gente encontra essas 7 semanas? A reconstrução da rua e o muro. The rebuilding of the streets and the walls. Okay. We have the 7 weeks. Então nós, What is it? 7 semanas. yes. Então nós temos as 7 semanas. And describe that history for us. Descreva essa história para nós. Foi em tempos angustiosos, como fala a Bíblia. Esse foi, This is troubled times, like Troublous times. troublous time. Yeah. eles tinham que defender a cidade dos ataques. They were supposed to defend the city from the attacks. E reconstruir no mesmo tempo. Yeah, at the same time they were to rebuild. Mm-hmm. Who is the primary person in this history? Quem é a pessoa principal nessa história? Who's the whole story on? De onde toda essa história a gente tira? Nehemiah. Neemias. This is the story of Nehemiah, and he's building the wall. He's building the walls in this troublous time. Isso é a história de Neemias e ele está construindo os muros em tempos angustiosos. And what do we have next? E o que nós temos em seguida?
What's the next part of the prophecy that we see? We have these first 7 weeks. Nós temos essas primeiras 7 semanas, 62 semanas. 62. We have 62 weeks. E a gente tem 62 semanas. And what does this take us to? E para onde isso vai nos levar? Batismo de Cristo. The anointing, the baptism. We have these 69 weeks, Então nós temos essas 69 semanas, which takes us now to the baptism. que nos leva para o batismo. And how does Daniel describe it? E como é The que, baptism. Daniel descreve o batismo? El ungimiento de Mesías. The anointing. The anointing? Anointing The anointing of the Messiah. of Messiah. Okay. And so now Christ is anointed with what? How is Christ anointed? Então, Cristo agora é ungido, e como é que ele é ungido? Bautizado. Batismo. But what actually is anointing him? What comes down? Como é que, na verdade, ele está sendo batizado? A pomba, The Holy Spirit. Amen. o Santo Espírito, amém? So this is our final week. Então, essa aqui é a nossa última semana, a semana final. And here we see the baptism. Can you write baptism? And what happens in the midst of this week? Então, aqui a gente vê o batismo, e o que vai acontecer na metade dessa semana? A morte de Cristo. Christ dies. Christ dies. This is the cross. Ok, isso é a morte de Cristo, isso é a cruz. And what is the end? E o que acontece no fim? El martirio de Esteban. The stoning of Stephen. The stoning of Stephen. Why the stoning of Stephen specifically? Por que é a morte de Estevão especificamente? É o fim da graça para os judeus e o começo do evangelho para os gentios. The end of the probationary time for the Jews and the beginning of the beginning of the Okay. yeah. And what year does this take place in? E em qual ano isso acontece? 34. And the cross is what year? E a cruz é em qual ano? 31. And the baptism is? 27. 27. Now with the stoning of Stephen here, Então, com o apedrejamento de Estevão aqui, Stephen was the first Christian martyr. então Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão. And his death marked the rejection of the Jew. His death marked the rejection of the truth of Christianity by the Jews. E a sua morte marca a rejeição das verdades cristãs, da cristandade, do cristianismo. So while they had 70 years Então, enquanto eles têm os 70 anos, of probationary time, existe tempo de graça. it ends when they kill Stephen. E acaba quando eles matam Estevão. So this is the 70 weeks. Então, isso são as 70 semanas. And it brings in, Daniel 9 even brings in the time of the end. Então, em Daniel 9, isso traz o tempo do fim, But we're not going to look at that right now. mas a gente também não vai olhar nisso agora. We just want to look at the 70 weeks. A gente só quer olhar para as 70 semanas. So the reason we went here to begin with was to look for when the decree began. Então, a razão por que a gente está aqui para começar com quando é que o decreto começou. When the decree began. Quando é que o decreto começou? Now we obviously have strayed a little bit. É claro que a gente acabou saindo um pouquinho do trilho, do caminho, But it's good for us to go back over this history. mas é sempre bom voltar sobre essa história, para essa história. Because like we were saying before, Porque assim como nós já dissemos antes,
all of these other lines in this history Todas essas outras linhas nessa história, are going to come together to give us a complete truth at the end of the world. elas vão se juntar todas numa só para nos dar uma verdade completa no fim do mundo. So now we have this third decree in Então, the year 457. então agora a gente tem esse terceiro decreto no ano 457. And it's going forth, it begins with the going forth of this decree, E começa com a saída do decreto, or when it is enforced, ou quando entra em vigor, which we understand to be at the end of the year. que a gente entende ser no fim do ano. But if we can remember why we're even looking at this, Mas se vocês se lembrarem o porquê que a gente está olhando para isso, we want to figure out Ezra 7:9. é porque a gente quer desvendar ou descobrir, entender Esdras 7:9. So to connect what we were just doing, Então, conectado com o que a gente está acabando de fazer, the Millerites understood that it began in 457. os mileristas entenderam que começava no ano 457. But they thought it was ending here. Mas eles achavam que estava terminando ali. And they thought they thought this third decree began in the beginning of the year. Eles achavam que esse decreto estava começando no começo do ano. A little bit of a weird sentence. Oh, that's nice. Okay. So what they had to do now Então, o que eles tinham que fazer agora, is they had to go back into that history and figure out what they did wrong, what they missed. eles tinham que voltar nessa história e descobrir o que eles fizeram errado, o que eles perderam. And what they realized, E o que eles entenderam, as we understand, a forma como nós entendemos, is that it wasn't at the beginning of the year, but it was at the end of the year. é que não era no início do ano, era no fim do ano. So this is the year 457. Então, esse é o ano 457. This is Ezra 7:9. Isso é Esdras 7:9. When does he begin to leave Babylon? Quando é que ele começa, Esdras começa a partir de Babilônia? Primeiro dia do primeiro mês. The first day of the first month. The first day of the first month. And when does he arrive in Jerusalem? É o primeiro dia do primeiro mês. E quando é que ele chega em Jerusalém? Primeiro do quinto. First day of the fifth month. First day of the fifth month. And we understand that because of the autonomal types, which we'll look at shortly, E a gente entende, por causa dos tipos do outono, que a gente vai abordar brevemente, that the decree is going to go into effect on the 10th day of the 7th month, que o decreto vai entrar em vigor no 10º dia do 7º mês, which is the Day of Atonement. que é o dia da expiação. Can you write, let me do this. Can you write leaves Babylon? Okay, thank you. So Ezra is going to leave Babylon, and this is going to be a waymark or a symbol of this history. Esdras vai partir de Babilônia, e a partida de Babilônia é um marco ou um símbolo dessa história. What we're going to see in the next couple days E nós vamos ver nos próximos dias is that the first day of the first month, the é, first day of the fifth month, and the 10th day of the seventh month é que o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do quinto mês e o 10º dia do 7º mês are all symbols that will line up on our line são todos símbolos que são alinhados com a nossa história, com a nossa linha, at the end of the world. no fim do mundo. But the first thing we see is that Ezra's leaving Babylon. E a primeira coisa que a gente vê é a partida de Esdras de Babilônia. Now, let's see what Ezra's going to do next. Então vamos agora ver o que Esdras vai fazer em seguida. Let's go to Ezra. Go back to Ezra.
Vamos voltar a Esdras. And we will look in verse. So in chapter 7, Estamos no capítulo 7. we see from verses 1 to 5 A gente vê aqui do verso 1 ao 5. a genealogy. Existe uma genealogia. And then we see from 6 to 11 is Ezra 7:9 as we understand it. E a gente vê que do verso 6 ao 11 trata de Esdras 7:9 como a gente entende. It's explaining what Ezra is about to do. Está explicando o que Esdras está prestes a fazer. But from 11 to 28 Mas do 11 ao verso 28 is a copy of the decree that Ezra was given. é uma cópia do decreto que Esdras recebeu. Let's read verse 11. Vamos ler o verso 11. And if you want to read that, Wesley. Ok. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. We don't need to read a copy of the decree at the moment. A gente não precisa, nesse momento, ler a cópia do decreto. So we're going to skip those verses. Então a gente vai saltar esses versos. But I want us to understand the structure of the chapters Mas eu gostaria que nós entendêssemos a estrutura dos capítulos so we don't get lost. para que a gente não se perca. Because sometimes when you skip large portions of scripture, Porque algumas vezes quando a gente pula, salta algumas partes das escrituras, it may appear like we're just jumping to some random spot. parece que às vezes pode parecer que a gente está simplesmente pulando para algum espaço, assim, algum ponto, sem saber, sem sentido. So now we look at Ezra chapter 8. Então agora a gente vai olhar para Esdras capítulo 8. The beginning of Ezra 8 is a genealogy of all the people who left Babylon. E o início do capítulo 8 de Esdras é a genealogia de todas as pessoas que partiram de Babilônia. And this takes us down to verse 15. E isso nos conduz ao verso... 15. no verso 15. In verse 15, this is right as he's leaving. This is the first thing he does. No verso 15, isso é a razão porque ele está partindo, e é a primeira coisa que ele vai fazer. So Ezra, Então Esdras he's in Babylon, está em Babilônia. and not that one. This is the O. What is that? Oh, that's the O. Just a Sorry, little it's just a hat. little cap, right? Yeah, yes. Nice. And this is the first day of the first month. E aqui é o primeiro dia do primeiro mês. So what Ezra does is he's going to leave Babylon, Então o que Esdras faz? Ele vai partir de Babilônia and he's going to go to a river. e ele vai para um rio. And this river is the river Ahava. E esse rio é o rio de Ava. Is it the same? A-A-V-A. A-A-V-A. And he's going to make camp here. E ele vai fazer um acampamento aqui. And what he's going to wait for E o que ele vai esperar, is for the rest of the people to come out of Babylon and meet him. ele vai esperar para que o restante das pessoas saiam de Babilônia e se encontrem com ele. So now let's read that. Então agora vamos ler isso. Let's start in verse 15. Vamos começar no verso 15, Matias. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. And we can read. Okay, so notice the first thing is that he's abiding. He's staying here.
Notem que a primeira coisa é que ele está... Que eles ficaram ali, eles ficaram acampados ali. He's going to tarry Ele vai tardar for 3 days. por 3 dias. Can you write tarry Um, down over here? Actually, write tarry here, but also write it here. ok. Ele vai tardar And then right there as well. So this tarrying is going to become a symbol for us. I use another word because this word is a symbol, this word is Okay. an action. Okay. Eu estou escrevendo tardança porque tardança se torna um símbolo para gente. So what we see here is we have Ezra leaving Babylon, Então o que a gente vê aqui é Esdras partindo de Babilônia and he's going to tarry e ele vai tardar, é uma tardança, on the first day of the first month. no primeiro dia do primeiro mês. Now notice Agora notem that he says he found none of the sons of Levi. que ele diz que ele não encontrou nenhum dos filhos dos levitas. And if we look in if we look in our apps, E se vocês olharem, se a gente olhar nos nossos aplicativos, let's go to Prophets and Kings, page 614. vamos em inglês, o livro é Profetas e Reis, Or página 612, sorry, 612. na página 612, a paginação é diferente. Você consegue achar aí, Gabriel? Patriarchs and did I say Prophets and Kings. Prophets and Kings 612. Isto é em português 318. Capítulo Um, 51. 313 aqui, Gabriel. Gabriel, 313. One second. 313, PR 313.1. Vocês podem colocar direto no aplicativo que vai. Okay. Let's begin in the first paragraph. Oh, we're still- Vamos começar no primeiro parágrafo. The issue. in the issuing, yeah. Alguém encontrou? Chapter 50. É o capítulo 50. Eu achei. Paragraph 1. Parágrafo 1. Na promulgação, é isso? Promulgação. Uhum. Na promulgação deste decreto por Artaxerxes, foi manifesta a providência de Deus. Alguns discerniram isto e alegremente tiraram a vantagem do privilégio de votar sobre circunstâncias tão favoráveis. Foi designado um lugar geral para a reunião e no tempo apontado. Os que estavam desejosos de ir a Jerusalém se reuniram para a longa viagem. E ajuntei-os perto do rio que vai a Aba, diz Esdras, e ficamos ali acampados 3 dias. Next paragraph. Gabriel? Esdras havia esperado que um grande número retornasse a Jerusalém, mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Muitos que haviam adquirido casas e terras não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e o conforto e sentiam-se satisfeitos por permanecer. Seu exemplo provou-se um embaraço a outros que de outra forma teriam escolhido lançar a sorte com os que estavam avançando pela fé. So notice how Ezra is disappointed at the fact that so few people came out of Babylon. Então, notem como Esdras está desapontado sobre o fato de que apenas poucas pessoas responderam ao chamado para sair de Babilônia. And this is going to be another symbol for us. E isso vai se tornar um novo símbolo, um outro símbolo para a gente. Once he comes out, he's also going to be disappointed. Uma vez que ele sai, ele também vai estar desapontado. Desapontamento.
Desapontamento é um símbolo para nós. Put it here? Não. Oh, no, it's okay. Okay, so Ezra is disappointed at this small number of people. Então, Esdras está desapontado sobre esse pequeno número de pessoas. And let's read one more paragraph, E vamos ler mais um parágrafo. if you want to read that. As Ezra looked. Ok. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso por não ver entre eles nenhum dos filhos de Levi. Onde estavam os membros da tribo que tinha sido posta de lado para o sagrado serviço do templo? Ao chamado, quem está do lado do Senhor, os levitas deviam ter sido os primeiros a responder. Durante o cativeiro, como também depois, tinham-se lhes concedido muitos privilégios. Eles haviam desfrutado a mais plena liberdade para ministrar as necessidades espirituais de seus irmãos no exílio. Sinagogas tinham sido construídas, nas quais os sacerdotes dirigiam o culto de Deus e instruíam o povo à observância do sábado. E a prática dos sagrados ritos peculiares à fé judaica tinham sido permitidos livremente. Okay. And now we're going to read about the tarrying a little bit more. E agora a gente vai ler sobre a tardança um pouquinho mais. And if we go a couple paragraphs lower, Se vocês descerem alguns parágrafos a mais, and we look at 6:14, paragraph 2, é o Uma vez mais, 314. ok, 314.1. since there were no Levites, Desde que não há nenhum levita, he's going to send messengers back into Babylon, ele vai enviar mensageiros de volta à Babilônia. and he's going to try to get them to come with him. E ele vai tentar trazê-los com ele. And when he's doing that, he's going to wait by the river again. E quando ele He's está going to continue to wait. E quando ele está fazendo isso, ele vai continuar esperando perto do rio, mais uma vez. So let's read that paragraph, 6:14, paragraph 2. Então vamos ler o Profetas e Reis, página 314.1. Uma vez mais, Esdras apelou aos levitas, enviando-lhes urgente convite para se unirem com o seu povo, com o seu grupo. Para dar ênfase à importância de rápida ação, ele enviou como seu apelo escrito vários dos seus chefes e sábios. And the next one as well. O próximo parágrafo também. Gabriel? Enquanto os viajantes ficaram com Esdras, esses acreditados mensageiros retornaram depressa com o apelo para que trouxessem ministros para a casa de Deus. O apelo foi ouvido. Alguns que estavam vacilantes fizeram afinal a decisão de retornar. Ao todo, cerca de 40 sacerdotes e 220 netinins, homens em quem Esdras podia confiar como sábios ministros e bons mestres e ajudadores, foram levados ao acampamento. All right. So notice it says, while the travelers tarried with Ezra. Note que diz que enquanto os viajantes tardaram com Esdras, So this is again the symbol of the tarrying. e de novo, isso é um símbolo da tardança. And we're going to read one more paragraph just to confirm this. E a gente vai ler só mais um parágrafo para confirmar isso. If we go down to page 617, Se vocês descerem a página 6, deixa eu ver aqui, 617, paragraph 2. Página 315, parágrafo 3. And it begins during. Começa durante os poucos dias. Durante os poucos dias que os israelitas se detiveram junto ao rio, completou-se toda a provisão para a longa jornada. E partimos do rio Ava, disse Esdras, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Cerca de 4 meses foram gastos na viagem, dado que a multidão que acompanhava Esdras, vários milhares ao todo, incluindo-se mulheres e crianças, precisavam andar devagar.
mas tudo foi preservado com segurança. Seus inimigos foram impedidos de fazer-lhes mal. Foi próspera a sua viagem, e no primeiro dia do 5º mês, no 7º ano de Artaxerxes, alcançaram Jerusalém. So what we have so far Então o que a gente tem até aqui is that on the first day of the first month, é que no primeiro dia do primeiro mês, Ezra's coming out of Babylon. Esdras partiu de Babilônia. He's disappointed because of how few Levites came out. Ele foi desapontado por causa do poucos números de levitas que estavam também respondendo. And he's tarrying while he waits for the Levites to come out to him. E ele tarda ao esperar para que os levitas venham até ele. So as we go forward, we're going to see that these are 3 symbols for the first day of the first month. Então, à medida que a gente avançar, a gente vai ver que esses são 3 símbolos para o primeiro dia do primeiro mês. Now, what should I do about quotes that I have that aren't in? I don't think you guys probably have like Froome, quotes from Froome or something like that. Maybe we have translated in some documents, Okay. maybe, but I can read that later then, and we can figure that out. So what we understand, and I can translate it simultaneously. yeah, it's okay. We don't need to do them in this moment. Okay. Can we repeat what I said right now for them? To them? Yeah, 1 second. Okay. Let's look at the year 1844. Vamos olhar o ano 1844. We have. Now we're going to look at this in the Jewish year. Nós vamos olhar isso da perspectiva do ano judeu. So we know that this begins with April 19th, A gente sabe que começa no dia 19 de abril, BER. ABR, ABR, okay. 1844. de 1844. This is the dividing line between the 43rd and the 44th Jewish year. Essa é a linha divisória entre o ano 1843 e 1844 da perspectiva judaica. And I have a really nice graph I'm going to print out for you guys. Eu tenho um gráfico bem legal que eu vou imprimir para vocês, That will show the transition between the years. que mostra essa transição entre os anos. And we know that a little bit before that, E a gente sabe que um pouquinho antes disso, in the 23rd of March, no dia 23 de março, and what's March again? MRA, M-A-R. yeah, that's it. 1844. We have Miller's disappointment. A gente tem aqui no dia 23 de março o desapontamento de Miller. And why did we say Miller said the 23rd of March instead of April 19th? E por que a gente diz que Miller disse que era 23 de março no lugar de 19 de abril? Miller había utilizado el calendario hebreo judaico que marcaba esa fecha. He has used the calendar, Hebrew calendar, that rabbinical reckoning. Amen. The rabbinical reckoning. And this was based upon the stars and the equinoxes. E isso é baseado nas estrelas e no equinócio. So this is Miller's disappointment. Então aqui está o desapontamento de Miller. But with the Karaite reckoning, Mas com a contagem caraíta, we understand that the first day of the first month lined up with April 19th. a gente entende que o primeiro dia do primeiro mês se alinha com abril 19 de abril. And then we have Ezra arriving at Jerusalem, Então a gente tem Esdras chegando a Jerusalém. and this is the first day of the 5th month. Isso é o primeiro dia do 5º mês. And finally, we have when the decree went into effect, Então a gente tem finalmente o dia que o decreto entra em vigor, which is the 10th day of the 7th month. que é o 10º dia do 7º mês. And we'll get to these 2 points momentarily.
E a gente vai lidar com esses dois pontos momentarily. Momentarily. Soon. Por enquanto. Daqui a pouco. Thank you. Actually, if you think you can read this in, can I give it to you and you think you can read it and you can translate it as you're reading it? Uhum. Okay. From where to where? Maybe you could. Você pode achar aquele documento da Campal Eis o Noivo. Talvez esteja lá. From, So this week, I guess that's probably too much. A ideia do esposo. Let's start from, do you think you can read all of that? it's These two from paragraphs? Is Yeah, it this is from, is this from? Você achou? Digita. This Maybe. is from, From Citação do Guilherme Frum. 1964. this is Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 4, 797. Volume 4, 18. No, we don't have it. That's okay. No, yeah. I can just do what I need to. Se você achar aí. And if it's too hard, you can just skip this one and go to that one. But this one gives nice context. This one and this one? Yep, Okay. these two. The boldface. Yeah, the bold, pretty much, yeah. Então agora existe uma disputa entre a contagem, the rabbinical and the Karaite Jews, entre os rabínicos, os judeus rabínicos e os caraítas, quanto ao correto tempo de começar um ano. Os caraítas judeus, ao contrário, eles aderem à letra à lei de Moisés. O começo com a nova lua mais próxima da colheita da cevada na Judéia. E com que é uma lua mais tarde do ano rabínico. Certo? Did you find it? No. Okay. So now I should use this one because I just read the Yeah, boldface. you read both face. Uhum. Não. I don't know. Não. Oh wait, no, that is it. Aqui. That's that, right? Yes. Okay. But it doesn't start the same. Ok, achei. Agora há uma controvérsia entre os judeus rabínicos e os judeus caraítas com relação à hora correta de iniciar o ano. Os antigos, os judeus rabínicos, estão espalhados por todo o mundo e não é possível observar o tempo do amadurecimento da colheita na Judéia. Eles, portanto, regulam o início do ano por cálculos astronômicos e inicia com o primeiro dia da lua nova mais próxima do equinócio da primavera, quando o sol está em Áries. Os judeus caraítas, pelo contrário, continuam a aderir à letra da lei mosaica e começam com a lua mais próxima da colheita da cevada na Judéia, que é uma lua mais tarde do que no ano rabínico. O ano judaico de 1843 d.C., como os caraítas consideram, em conformidade com a lei mosaica, iniciou na lua nova do dia 29 de abril e no ano judaico de 1844. Terá início com a sua lua nova mais próxima do mês de abril, dia 18 e 19. Quando 1843 e os 2.300 dias, de acordo com seus cálculos, irá expirar. Mas, de acordo com os judeus rabínicos, começou com a lua nova do primeiro dia do último mês de abril e irá terminar na lua nova do próximo mês de março. And then the next Do you one. have, I saw you had 814 in there somewhere on one of those. 8. Oh, sorry, 814, page 814 of Froome.
on Yeah, the other I document. have it. But do you want me to read Oh, the this next one? Yeah, read the next one, sorry. Yeah. Because I was reading the whole thing. Okay. Eles, consequentemente, calculam que no último dia do ano judaico de 1843 iria terminar no pôr do sol do dia 18 de abril de 1844. Portanto, o primeiro dia do primeiro mês, Nissan, de 1844, período real judaico, teria como equivalente no calendário civil 19 de abril, embora, na verdade, começando com o pôr do sol do dia 18 de abril. Assim, deve-se ler 18 e 19 de abril. No, I'm gonna Yeah, I think we have 8:14. Oh, that's a different, okay. Here. That might be it. Go up. I don't know how that starts. Oh, yep. Is that Snow brought out the 4 points? Yeah. The Okay. whole paragraph? Yep. These are these two. Okay. Leroy Fromm, The Prophetic Faith of Our Fathers, volume 4, página 813, parágrafo e 814. Snow levantou 4 pontos. 1. A correção feita por eles do erro anteriormente reconhecido no cálculo que tinha trazido a mudança de 1843 para 1844. 2. As 70 semanas de anos, tanto começou como terminou no outono. 3. Os tipos tabernáculo mosaico indicavam que o segundo advento ocorrerá no outono, não na primavera, mas sim no dia da expiação ou 10º dia do 7º mês. Assim como a morte do Cordeiro Pascal apontava para a morte de Cristo no 14º dia do primeiro mês. E 4. Com a crucifixão da Páscoa, a ressurreição do Cordeiro sem defeito e o tempo previsto para o Pentecostes vieram todos nos dias exatos profetizados. Por isso, Snow continuou, ele acreditava que o dia da expiação antitípico virá no dia exato especificado. Então, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, sairá do Santo dos Santos Celestial, onde ele vem ministrando para abençoar seu povo que o espera. Esse também será o segundo advento. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. A lógica conclusiva da apresentação causou uma profunda impressão e praticamente todos no acampamento aceitaram. No dia seguinte, sua apresentação foi solicitada e repetida, com uma maior clareza e com detalhes. Por exemplo, uma vez que Cristo foi crucificado na primavera de 31 d.C., no meio da semana profética de 7 anos, 3 anos e meio a partir da primavera de 31, levaria, sem dúvida, para o outono de 34. Portanto, os 1.810 anos restantes de 2.300 anos, calculados a partir do outono de 34, deve levar ao outono de 1844. E neste ano, o específico 10º dia do 7º mês coincide, de acordo com o método judaico caraíta de calendário, com o dia 22 de outubro no calendário gregoriano. So here we see the two things we saw was, secondly, we saw that Snow uses the autonomal types to get the 10th day of the 7th month. Então a gente viu que Snow usa os tipos do outono para chegar a 10º dia do 7º mês. And then we also saw the evidence for April 19th. E a gente também viu evidências para 19 de abril. And I believe we're out of time. We should put these online, like all the Okay. points together. A gente deveria colocar isso online, todos esses textos, na descrição do vídeo. So we're seeing those things, and we'll come back to this on Sunday. A gente viu essas coisas e como a gente está fora do tempo, a gente vai voltar no domingo And we'll see how this line lines up with our line. e a gente vai ver como essa linha se alinha com a nossa linha. All right, let's pray. Ok, vamos orar? Do you want to pray for us? Querido Pai Celestial, somos muito gratos por seu amor, pela sua misericórdia, pelo que o Senhor tem feito sobre nós. Somos gratos porque o Senhor
nos acordou com saúde, com força e vigor, para que possamos nos reunir aqui em unidade de espírito para buscar a sua face, buscar a sua presença. Somos gratos porque o Senhor tem derramado suas bênçãos espirituais sobre nós. Somos gratos porque o Senhor tem sido cuidadoso conosco nesses dias. Queremos te pedir também que o Senhor esteja conosco durante o restante do dia, nas nossas atividades, nos nossos deveres. Abençoe agora também o alimento físico que vamos receber, que possa, assim como o alimento espiritual que o Senhor tem nos dado em tanta abundância, nos nutrir. Isso tudo te pedimos porque confiamos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.